o último painel do nosso 11º Congresso Estadual do Ministério Público. E eu, de pronto, já me lembrei de uma estrofe do Jaime, que diz assim, que tudo que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado. O nosso Congresso também vai terminar, mas não sem antes passar por momentos extremamente emotivos para todos nós, com a presença desse grande promotor de justiça, desse grande integrante do Ministério Público, desse grande cidadão do Rio Grande do Sul e do Brasil, a quem todos já homenagearam, mas que eu peço mais uma salva de palmas, Lauro Pereira de Guimarães. Em nome da nossa associação, doutor Lauro, que o senhor, de forma tão aguerrida, presidiu e conduziu ao que ela é hoje. Em nome de todos os colegas do Brasil, porque o senhor ajudou a formatar o Ministério Público que nós legamos. Nós queremos lhe agradecer profundamente por esse exemplo de que corpo é uma coisa. Agora, ter alma de promotor é outra coisa bem diferente. É com a alma de promotor de Lauro Pereira de Guimarães que nós aprendemos a sermos agentes do Ministério Público do Brasil e continuarmos tentando transformar a realidade em algo melhor para nós e para os nossos filhos. Muito obrigado. O nosso último painel é exatamente a síntese do que foi o nosso Congresso. As perspectivas do Ministério Público nesse novo século. Alguns avisos de utilidade pública. A gentileza de desligarem os seus telefones celulares. Os certificados estarão disponíveis e poderão ser retirados na Secretaria do Congresso. O pedido renovado da organização para que sejam preenchidos os formulários de avaliação do evento que está na pasta do material. A opinião de cada um dos senhores é extremamente importante para que a gente possa corrigir os erros eventualmente cometidos. Renovo também a informação de que durante o jantar de encerramento, que se inicia às 21 horas, no Salão Impúvio, na entrada desse prédio do Hotel Laje de Pedra, está previsto o serviço de recreação infantil, exclusivo para os filhos de congressistas, até a 1h30 da manhã. E ué. No jantar, eu não entendi mesmo. O ECA era lá embaixo, hoje de manhã foi discutido lá, e parece que a tese aprovada autoriza que, em condições especiais, para uma finalidade nobre, isso é permitido. E antes de chamar os nossos queridíssimos painelistas, eu só gostaria de informar aos congressistas, porque houve uma certa manifestação hoje de manhã da necessidade de nós promovermos uma campanha nacional contra a PEC 37. A CONAMP e as associações do Ministério Público, que congregam os agentes do Ministério Público de todo o país, já estão fazendo isso. Nós contratamos uma empresa especializada que está elaborando as vinhetas, as máscaras para as redes sociais, o material publicitário de uma campanha cujo título eu não me recordo, daqui a pouco eu vou me lembrar, mas que
tem o objetivo de mostrar à sociedade brasileira todos os prejuízos que essa sociedade sofrerá no caso da aprovação da PEC 37. É mais ou menos o Brasil contra a impunidade, diga não à PEC 37. Esse é o mote da campanha, e ele será desenvolvido não só através de material publicitário, mas também com uma previsão de realização de audiências públicas por todo o país, para aqueles colegas que tiverem interesse em promover na sua comarca. Haverá um kit com todas as informações e sugestões para a promoção dessa audiência pública, e haverá também um Dia Nacional de Mobilização em Brasília, onde nós levaremos personalidades do Brasil inteiro, políticos, artistas, filósofos, juristas, que irão se manifestar sobre esse assunto. Também estamos estudando, no campo da CONAMP, uma reação ou formas de enfrentamento a essa outra proposta de emenda constitucional que amplia os casos de titulares da ação penal privada subsidiária da pública, cuja notícia foi dada hoje aqui também pelo colega Vieira da Cunha. Claro que aqui os argumentos devem ser outros e a questão é muito mais complexa do que aquela que nos é oferecida com a PEC 37. Porque se lá, na PEC 37, nós temos restrição aos agentes de Estado a promover algo típico das suas atribuições funcionais, nessa outra nós temos uma ampliação do rol de titulares ao exercício de questões próprias da soberania estatal. E aí os argumentos devem ser outros, os cuidados devem ser maiores, para que nós não titubeemos e acabemos dando ainda mais força para aqueles que propõem esse tipo de emenda constitucional. Mas já me alonguei demais, tenho certeza que todos nós estamos prontos para receber as informações que os nossos convidados nos trazem, e eu convido para subir ao palco o doutor Almino Afonso de Freitas, o doutor Lênio Luiz Streck e a doutora Maria Tereza Sadek. Por favor. Os nossos convidados terão o prazo que entenderem cabível para fazer a sua manifestação. A sugestão da mesa é que a exposição se dê em torno de 30 a 35 minutos, para que todos possam falar e que nós possamos depois oportunizar as manifestações do auditório, que, eu repito, assim como nos painéis anteriores, serão feitas por questões escritas encaminhadas à mesa. Muito bem. Então, iniciaremos o nosso painel, passando a palavra ao doutor Almino Afonso de Freitas, que é ouvidor do Conselho Nacional do Ministério Público. É sócio da Almino Afonso e Carvalho Advogados Associados, com prestação de serviços especialmente na área do direito público, prestando serviços jurídicos para inúmeras empresas, autoridades, prefeituras, câmaras municipais, especialmente do estado do Mato Grosso. É membro do Conselho Nacional do Ministério Público, ocupando vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil. Atualmente, é ouvidor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, e eu aproveito essa referência para saudar a todos os ouvidores de Ministério Públicos estaduais que nos honram com as suas presenças nesse nosso encontro. E foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Colíder, Mato Grosso. Foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela seccional de Mato Grosso, professor e palestrante em diversas instituições de ensino, públicas e privadas, e é membro da comissão do 24º concurso público para provimento de cargo de Procurador da República. Com a palavra, para muita honra nossa, o doutor Almino Afonso de Freitas. Boa tarde a todos e a todas, senhores promotores, senhores procuradores. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer o honroso convite que me foi formulado pelo ilustre presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Vitor Hugo. Cumprimentar também aqui
a doutora Maria Tereza, cumprimentar o palestrante também, Lênio, e não poderia deixar nesta oportunidade de dizer da satisfação de estar aqui no Rio Grande do Sul, visitando a cidade de Canelas, tive a oportunidade de conhecer nesta oportunidade, e de dizer que eu sei muito pouco sobre o Ministério Público, mas o pouco que eu pude compreender ao longo desse primeiro mandato e da minha recondução, com certeza não teria aprendido não fosse os ensinamentos que o grande procurador de Minas Gerais, eu acho que o exemplo do Ministério Público, não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas o exemplo do Ministério Público brasileiro, essa bandeira de luta que construiu não só na Constituinte, mas que consolidou o Ministério Público no Brasil e que eu pediria, com muito carinho, uma salva de palmas para esse grande brasileiro que se chama Cláudio e que tenho a felicidade de integrar esse Estado e ter sido colega lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Cláudio, com certeza foi motivo de muito orgulho ter compartilhado 2 anos de conselho com você e pude aprender muito do pouco que sei do Ministério Público com você e sou muito grato por isso. Os senhores devem estar perguntando o que levaria o presidente Vitor Hugo convidar um advogado, que, a rigor, como manifestado pelo presidente, eu estou conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu pertenço ao que eu costumo dizer, o gênero das atividades jurídicas como advogado, do qual deriva todas as demais carreiras das atividades jurídicas, o Ministério Público, a magistratura, os procuradores de Estado, os defensores públicos, enfim, todos derivam da advocacia, que é o gênero. Não que a advocacia seja mais importante que as outras atividades jurídicas, muito pelo contrário, é porque a advocacia ela é a porta de entrada para as atividades jurídicas. Aqueles que não foram advogados antes de ingressar nas demais carreiras, com certeza serão depois que se aposentarem. Então, o que levaria a receber um convite honroso como esse para falar para promotores, para procuradores? Em episódios como esse, eu costumo me recordar de uma passagem que eu tive no interior de São Paulo com o professor Luiz Flávio, que profere palestra no interior de São Paulo, e assim como o Rio Grande do Sul, as cidades são muito próximas, né? E numa dessas viagens, para ele proferir uma palestra na cidade de Bauru, ele com o seu motorista, que já o acompanhava há quase 30 anos, proferindo palestra no interior do estado de São Paulo, ele teve a oportunidade de passar um momento de muita dificuldade na viagem de São Paulo, capital, até a cidade de Bauru. E o motorista dele, percebendo que ele estava afônico, febril, com uma gripe terrível, ficou preocupado. Professor, como o senhor vai fazer para dar essa palestra hoje? O senhor está afônico, com dificuldade, nós já passamos na farmácia, compramos medicamentos, o senhor não melhora. Eu vou dar uma sugestão para o senhor poderia permitir que eu desse a palestra em seu lugar? Aí o Luiz Flávio falou, mas o que é isso? Estupefado. Disse, como que você vai proferir uma palestra para acadêmicos de direito, né? Como só ia acontecer, aquelas indagações rebuscadas. Como que o senhor irá proferir essa palestra se o senhor não tem nem o 2º grau? Não é muita ousadia da sua parte? Pô, professor, o senhor me desculpe, eu já acompanho o senhor há quase 30 anos, e nessas palestras que o senhor tem proferido, o senhor não tem mudado muito o que o senhor fala, não. Sempre o senhor tem dito a mesma coisa durante 30 anos. Eu vou fazer o papel de papagaio, eu vou só repetir o que o senhor sempre tem dito nas suas palestras. E, não tendo outra saída, o professor, sem qualquer possibilidade de poder cumprir aquele compromisso e falar para aquela plateia, permitiu que, então, o motorista proferisse a palestra. E, para surpresa de todos, inclusive do próprio professor, no final da palestra, ele foi ovacionado pelo auditório de pé. Tamanho brilhantismo da palestra do motorista professor. E, com aquela preocupação de todos, inclusive do professor, como suele acontecer em situações em que se submete acadêmicos de direito, né, às mais variadas perguntas, eis que surge um aluno e dirige a seguinte indagação para o motorista palestrante. Eu gostaria que o senhor me respondesse qual é a opinião do senhor sobre aquela teoria do Otto Batchov das normas constitucionais e inconstitucionais.
E, com a presença de espírito, que não lhe faltou para proferir a palestra, o motorista palestrante disse ao aluno: eu não vou responder essa pergunta, porque ela é muito simples, ela não requer qualquer indagação. Eu vou solicitar que o meu motorista responda. E dirigiu a pergunta ao verdadeiro palestrante. E eu digo isso porque a única diferença nessa oportunidade para aquela que eu vivenciei lá, nesse momento, no estado de São Paulo, é que aqui os verdadeiros palestrantes não estão afônicos e, com certeza, eles vão suplantar qualquer falha que, eventualmente, a gente cometa ao falar sobre o Ministério Público, que é realmente uma instituição muito cara para a República e que, sem dúvida nenhuma, tem atuado de forma implacável na construção da democracia brasileira. E vejo o Ministério Público olhando aqui para o nosso querido e o decano do Ministério Público gaúcho, o Dr. Lauro, e vejo também nos jovens promotores que acabam de ingressar no Ministério Público esse sentimento e essa alma de luta por dias melhores para a nossa nação. E o Ministério Público, como agente transformador dessa realidade, sem dúvida nenhuma, não irá se curvar diante das pressões que alguns segmentos da sociedade impõem atualmente contra o Ministério Público. Porque, na realidade, quando as sanções, as punições saem da senzala e vão para a casa grande, se me permite essa metáfora, realmente muitos interesses são contrariados. E aí, eis que surgem medidas que tentam mitigar a atuação do Ministério Público. A exemplo da PEC 37, que visa, sem dúvida nenhuma, não só construir a impunidade no país, mas, sobretudo, pretende cortar do Ministério Público o seu maior papel dentro do Estado atual de direito. A democracia brasileira não seria a democracia que é hoje, não fosse a atuação implacável do Ministério Público, não só no combate à corrupção, na defesa da moralidade pública, mas, sobretudo, nessas campanhas nacionais que vem desenvolvendo no sentido de erradicar o trabalho escravo, no sentido de realizar a defesa do meio ambiente, da comunidade indígena. Enfim, nós estamos extremamente preocupados com o avanço e com a tendência, Cláudio, que perdura hoje dentro do Congresso Nacional, de se aprovar essa PEC, denominada pelo Ministério Público da PEC da impunidade. Porque não podemos conceber que qualquer outra autoridade, se não um membro do Ministério Público, com a sua independência, sua autonomia funcional, possa investigar determinadas autoridades nesse país. Como podemos admitir que tão somente a polícia tem um monopólio da investigação que exerça o Estado policial, o papel do Estado policial, diante de determinadas autoridades, às quais essas autoridades policiais estão subordinadas? Então, não acredito que a nação brasileira irá permitir o avanço dessa PEC, que, sem dúvida nenhuma, é absolutamente deletério para o Estado de Direito e para a própria democracia. E contem com o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho dito reiteradas vezes, não é algoz dos membros do Ministério Público, nem tampouco do Ministério Público. Nós somos um parceiro. O poder disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público tem sido uma querela diante das grandes questões que vêm sendo enfrentadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Porque, se nós computarmos ao longo desses quase 7 anos, nós não punimos 0,001 membro do Ministério Público brasileiro. O papel do Conselho é ser aquele grande indutor das políticas nacionais, dentro de um planejamento estratégico, difundindo e propagando a todos os membros do Ministério Público a importância de se manter a unidade e a integração dos diversos ramos do Ministério Público. E o Conselho Nacional, sempre que instado a se manifestar, como fez agora na PEC 37, se dirigindo até o Congresso Nacional para manifestar, através de uma nota técnica, o seu repúdio de forma veemente contra essa proposta de mitigar os poderes do Ministério Público. Igualmente, o Conselho teve oportunidade, na ocasião, ainda contávamos com a composição do ilustre conselheiro Cláudio, de nos manifestarmos oficialmente no Congresso Nacional, quando se conseguiu a assinatura de todos os líderes de bancadas para aprovação de uma emenda constitucional, de uma proposta
que visava instituir a lei da mordaça contra os membros do Ministério Público. O Conselho foi ao Congresso Nacional e disse em alto e bom tom que não admitiria, e isso não se tratava de defesa corporativa de membros do Ministério Público, se tratava de defesa dos interesses da sociedade. Eu, como representante da ordem, como representante da advocacia brasileira, tive a oportunidade de acompanhar os demais conselheiros que, à unanimidade, compareceram ao Congresso para rechaçar aquela proposta que não iria em nada contribuir para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. E o Conselho tem atuado em diversas frentes no sentido de buscar fortalecer o Ministério Público e defender o que há mais caro para a instituição, que é a sua independência funcional. E, pontualmente, tem atuado, evidentemente, para reparar alguns equívocos que foram construídos ao longo dos anos, e é bem verdade que, para o Poder Judiciário brasileiro, a republicanização do Poder Judiciário somente ocorreu após a Emenda 45. Mas, no âmbito do Ministério Público, eu tenho a felicidade e a alegria de dizer que as gestões são eficientes, de uma forma geral, nós não temos problemas de corrupção dentro do Ministério Público, nós temos um quadro de membros do Ministério Público altamente qualificados, submetidos a uma seleção extremamente rigorosa, e são pessoas que têm defendido com altivez e com muita coragem a sociedade brasileira no seu mistério. Então, acho que o Conselho Nacional do Ministério Público poderá contribuir muito nesse momento de transformação social, como um vetor dessa grande transformação que o Ministério Público brasileiro vem empreendendo a todos os nossos cidadãos. E contem sempre com o Conselho Nacional. Tive a oportunidade de ser eleito na última sessão, ouvidor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, e pretendo implementar, em conjunto e com o apoio de todos os ouvidores nacionais, um trabalho efetivo para que nós possamos implantar o nosso portal de transparência, dando acesso ao cidadão de todos os atos e fatos que dizem respeito ao Ministério Público. E acredito que, com essa interação com todas as ouvidorias, nós conseguiremos dar a transparência que a sociedade brasileira exige das demais instituições públicas, e não poderia ser diferente no âmbito do Ministério Público. E, ao encerrar, não pretendo me estender, como já disse, eu sou aqui o motorista dessa história, apenas gostaria de assinalar que, em situações como essa, é que nós somos chamados a nos comprometermos efetivamente com a instituição do Ministério Público, porque é em eventos promovidos com essa envergadura e sentindo o comprometimento de todos os membros do Ministério Público que participam desses eventos, é que nós temos a clarividência de que a sociedade brasileira, cada dia mais, irá ganhar com essa atuação implacável do Ministério Público. E, para não me alongar, gostaria de lembrar apenas que de um filósofo contemporâneo, em que se indagou a ele qual que seria o grande segredo de se mobilizar uma plateia e se proferir uma boa palestra, se proferir uma boa fala. E esse filósofo contemporâneo disse o seguinte: a palestra é mais ou menos como uma minissaia, tem que ser curta e provocante. Se não puder ser provocante, que pelo menos seja curta. Então, encerro-se as minhas palavras. Boa tarde a todos. Eu agradeço a manifestação do Dr. Almino Afonso. Digo a ele, seguramente em nome de todos que aqui estão, que numa época dessas de extremos perigos no trânsito, nós nos sentimos muito tranquilos em sermos conduzidos por um motorista desse nível, né? Mas muito obrigado, Dr. Almino, pela sua participação. Quero registrar aqui, com enorme satisfação também, a presença do nosso colega, deputado Vieira da Cunha. Vamos dizer assim, escudo do Ministério Público naquele conturbado ambiente do Congresso Nacional. O Vieira, às vezes, eu acho que ele tem vontade de não atender o telefone
quando eu ligo, ou quando o César liga, ou quando outro colega liga, porque ele sabe que nós estamos precisando do seu socorro, porque algo está acontecendo em alguma daquelas comissões ou daqueles plenários, e a presença dele vai ser solicitada e é indispensável para que o Ministério Público continue tendo voz nesses ambientes. Muito obrigado, Vieira. Eu tenho a honra de passar a palavra agora, claro que antes lerei o currículo, da professora Maria Tereza Sadek, que tem mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora sênior e diretora de pesquisa do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Participou do IDESP desde sua fundação, desenvolvendo pesquisas sobre questões relacionadas às eleições, à justiça eleitoral, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em teoria política, política brasileira e sistema de justiça, atuando principalmente nos temas sobre Constituição, democracia, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e acesso à justiça, entre outras tantas coisas que todos nós que conhecemos a obra da professora Maria Tereza sabemos. Com muita honra que entrego o microfone ou o púlpito a Vossa Excelência. Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite. Quero dizer que isso aqui é uma satisfação muito maior do que pode parecer, porque o Dr. Cláudio deve se lembrar, e nós já nos recordamos disso, que assim que eu comecei a estudar o Ministério Público, e foi em 1996, veja que vários cabelos brancos nasceram depois disso, eu vim ao Rio Grande do Sul, e já naquela época o Rio Grande do Sul se destacava do ponto de vista da atuação do Ministério Público. Então, para mim, é motivo de enorme satisfação e eu devo dizer que até de emoção estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu não sou nem o motorista, nem o professor, nem a pessoa formada em direito. Não sou operadora do direito. Eu sou cientista política e desenvolvi nos últimos anos uma paixão pelo estudo das instituições que compõem o sistema de justiça. E é nessa qualidade que eu estou aqui. Então, eu quero fazer uma observação sobre o Ministério Público como alguém que não participa de nenhuma das instituições do sistema de justiça. Mas eu vim aqui para defender uma tese. E a tese que eu queria desenvolver e expor para os senhores é a seguinte, que na arquitetura institucional desenhada pela Constituição de 1988, o Ministério Público tem um papel central e decisivo para a garantia da ordem democrática. E isso não apenas porque isso consta das suas atribuições, mas porque, na engenharia institucional, nós temos um sistema político montado que a participação do Ministério Público é absolutamente decisiva. Normalmente, nós vemos os analistas políticos discutirem a situação brasileira com um termo que é presidencialismo de coalizão, como se o executivo e o legislativo esgotassem a questão. A minha tese aqui é bastante diferente dessa. A minha tese é a seguinte: nenhuma democracia se sustenta se não houver mecanismos de controle do poder, mecanismos que garantam a transparência, mecanismos que garantam aquilo que tradicionalmente se chamava de checks and balances, ou seja, algum tipo de limitação do poder. E nesta arquitetura, mais importante do que qualquer uma outra instituição é o papel que foi conferido pela Constituição ao Ministério Público. E aí nós temos que fazer uma reflexão a respeito dessa identidade que foi desenhada para o Ministério Público. O nosso Ministério Público tem uma singularidade, e essa singularidade se dá não apenas em relação ao passado da instituição aqui no Brasil,
mas também do ponto de vista comparativo, com instituições que, embora carreguem o mesmo nome, Ministério Público ou Fiscalia em outros países, mas a nossa instituição não tem nada a ver, então, nem com o nosso passado, nem mesmo com instituições similares em outros países, quer da América Latina, quer dos Estados Unidos ou do mundo europeu. Então, pela primeira vez, do ponto de vista do nosso passado, o Ministério Público teve um lugar na Constituição de absolutamente autonomia. Ou seja, o nosso Ministério Público não está ligado a nenhuma outra instituição. Não está ligado, como já esteve, nem ao Executivo, nem ao Judiciário, mas ele ganhou autonomia. E no que se refere aos demais países da América Latina, eu devo dizer que o nosso rol de atribuições também não é comparável com aquele que nós observamos nos demais países. Nos demais países, o Ministério Público tem a nossa função que sempre teve, que é a função tradicional na área penal e na área civil tradicional. No nosso caso, as nossas atribuições são muito mais amplas. Ou seja, cabe ao nosso Ministério Público a defesa da ordem democrática, dos interesses sociais, dos direitos individuais e dos direitos coletivos. Isso significa dizer que a amplitude de atuação do nosso Ministério Público não permite que nós sejamos comparados aos demais. No entanto, há uma observação que me parece muito significativa. Se nós compararmos tanto o número de integrantes do Ministério Público brasileiro, quanto o orçamento do Ministério Público brasileiro, com o número de integrantes e o orçamento dos ministérios públicos pelo resto da América Latina, nos Estados Unidos ou na Europa, nós vamos perceber que o nosso Ministério Público apresenta uma situação de enorme desvantagem. Ou seja, pela lógica, nós poderíamos afirmar o seguinte: sendo maior o leque de atribuições, maior deveria ser o número de integrantes, porque as atribuições são maiores. No entanto, não é isso que se verifica. Países, por exemplo, como o Panamá, têm um número muito maior de integrantes do que o nosso Ministério Público. E eu estou falando isso em termos relativos à população. Eu não estou falando que nosso número absoluto deveria ser comparado com o número absoluto de outro país qualquer. Eu estou comparando isso em relação a 100 mil habitantes. Por outro lado, o orçamento que é alocado ao Ministério Público brasileiro também é comparativamente inferior a desses outros países. Bom, se nós formos apenas por aí, nós vamos perceber que a atuação do Ministério Público encontra um terreno que não é amplamente favorável para se desenvolver. Eu estou falando isso do ponto de vista absolutamente institucional, ou seja, tem um número de integrantes menor do que aquele que deveria ter e tem um orçamento menor do que aquele que deveria ter, se nós tivéssemos todas as condições respeitadas na mesma medida do ponto de vista comparativo. No entanto, o que é que nós vamos observar no caso preciso brasileiro? Que o Ministério Público, embora carregue o mesmo nome desde sempre, é uma instituição absolutamente nova a partir de 1988, se nós formos definir a instituição a partir do rol de suas atribuições. Então, essa instituição absolutamente nova sofreu uma série de alterações que não dizem respeito apenas ao texto legal. Ela sofreu alterações, por exemplo, no seu tamanho, necessariamente. Isso para o bem e para o mal. E é aí que eu quero começar uma observação de natureza sociológica. Quando uma instituição cresce, ela tende a perder uma identidade e um tipo de padrão que ela possuía. Então, é comum se observar, quando se visita vários ministérios públicos, os mais antigos fazerem a seguinte afirmação:
Nós, antes, só tínhamos pessoas vocacionadas. Hoje, há um grande número de pessoas que estão na instituição atraídas, sobretudo, pelo salário. Bom, isso é verdade, mas isso revela um pedaço da questão, mas não o pedaço inteiro da questão. Talvez o pedaço mais importante seja que, quando se tem grandes números, necessariamente se perde em homogeneidade, se ganha heterogeneidade. E, ao se ganhar heterogeneidade, se perde um perfil mais conhecido, mais homogêneo, enfim, mais vocacionado, se quiserem. Por outro lado, não apenas a lei dos grandes números, mas nós temos um outro aspecto que é muito importante. Por algum motivo que eu não sei identificar, e que os senhores são muito mais capazes de identificar do que eu, o Ministério Público quis montar uma estrutura muito semelhante àquela do Poder Judiciário, com tudo aquilo que sempre se criticou no Poder Judiciário. Ou seja, uma estrutura que nós identificamos como monocrática, na qual a possibilidade de atuação institucional é muito reduzida. Eu sei que aqui eu estou tocando num aspecto que é muito delicado. E os senhores vão me dizer, a senhora está querendo aqui afirmar que é contra a autonomia funcional? Eu já vou responder. Eu não sou contra a autonomia funcional, mas eu sou contra a atomização. Eu sou contra a impossibilidade da instituição agir como tal. E, muitas vezes, a cópia daquela estrutura que foi montada no Poder Judiciário leva a esse tipo de constrangimento. Então, nós podemos dizer que, se, do ponto de vista legal, as atribuições configuraram um novo Ministério Público, do ponto de vista estrutural, a lei dos grandes números e esta cópia em relação ao Poder Judiciário também configurou um novo Ministério Público, só que um Ministério Público menos conhecido, menos governável, menos passível de uma atuação capaz de ter uma política institucional. O que eu estou querendo dizer por política institucional é o seguinte: uma instituição encarregada da defesa dos interesses coletivos, uma instituição encarregada da defesa da ordem democrática, que opera em um país repleto de desigualdades, repleto de ausência de direitos, tem uma dificuldade enorme de estabelecer prioridades. E os constrangimentos de ordem estrutural impedem esse estabelecimento de prioridades. Então, é como se a instituição acabasse sendo levada a atirar para todos os lados, como se fosse uma metralhadora giratória. E metralhadora giratória pode atirar no que viu e derrubar aquilo que ela não viu. Então, o que acontece? Se cria um grau de dificuldade de consolidação institucional maior do que aquele que se poderia ter caso a estrutura fosse diferente. Então, um dos aspectos que nós temos que levar em conta também é o seguinte: graças a este grau de independência que o Ministério Público tem e da atuação que o Ministério Público tem, no sistema de justiça, ela se configura como uma instituição que sofre pressão de todos os lados. Ou seja, o Ministério Público é visto com uma certa, eu não diria antipatia, porque antipatia não é a palavra correta, mas ele é visto como uma instituição que deve ser limitada pelos advogados, pelos delegados, pelos juízes, pela classe política. Então,
é como se eu estivesse dizendo para os senhores que eu vou armar um paradoxo aqui. Quanto maior e melhor a atuação do Ministério Público, maior o número de pressões que a instituição vai sofrer. Quanto menos agressiva ou menos crítica for a instituição, mais tolerada é esta instituição. Então, é como se disséssemos o seguinte: essas PECs todas que correm no Congresso, elas são, de um certo ponto de vista, um sinal muito positivo, porque elas indicam que a instituição incomoda. E ela incomoda a quem? Bom, uma das PECs está claríssimo, ela incomoda a polícia, que quer ter o monopólio da investigação. Mas existem outros incomodados. O executivo, ou seja, aqueles que compõem a maioria, também querem limitar o poder do Ministério Público. E aí, nós, de novo, acho que enfrentamos uma situação que temos que examinar dos dois ângulos. Quer dizer, um ângulo é o ângulo dessa luta por espaço de poder no interior do sistema de justiça. Outro ângulo está incomodando por quê? Qual é o resultado da atuação? Certamente, se não houvesse prefeitos denunciados, vereadores denunciados, empresários denunciados, eu estou me referindo a tudo quanto é área de atuação do Ministério Público, escolas que não funcionam e que, por isso, são, de alguma forma, denunciadas ou processadas. Se nada disso ocorresse, nós não teríamos nenhuma PEC. O fato de termos PEC, deste ponto de vista, é muito positivo. E quero lembrar também que não apenas a oposição sempre tende a ser mais favorável ao Ministério Público, e não é a oposição de momento. Eu não estou aqui nomeando nenhum partido, porque quando os partidos estão na oposição, eles são favoráveis ao Ministério Público. Quando eles estão na situação, eles são contrários ao Ministério Público. Então, eu me recordo de frases, eu nem sei se eu posso falar de alguém hoje que está sendo processado, mas do ex-ministro, chefe da Casa Civil, identificando o Ministério Público como como se o Ministério Público fosse a instituição mais autoritária que ele jamais houvesse conhecido na vida. Mas isso, eu diria, é o papel da oposição. Quer dizer, o Ministério Público incomoda a oposição. E se incomoda é porque está fazendo o seu papel. Agora, essa frase não pode ser tomada de forma absoluta, porque há também muita irresponsabilidade por parte de integrantes do Ministério Público. Isso é verdade e nós somos obrigados a reconhecer. Por exemplo, eu vou me referir agora ao Ministério Público Federal, porque ele tem uma visibilidade nacional que o estadual não tem nem pode ter, né? Durante o período do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, nós tivemos procuradores da República que fizeram um grande malefício para a instituição. Eu estou me referindo, vocês sabem tão bem quanto eu, ao Joaquim Francisco, Joaquim Francisco o nome dele? E o Shelby. José Francisco? Luiz Francisco e ao Shelby, não é isso? Ou seja, são atitudes tão irresponsáveis que aí se transformam em atitudes contrárias à instituição. Mas, mesmo assim, eu quero me recordar para os senhores o seguinte, que, logo após, foi tentada uma política de cerceamento das atividades do Ministério Público. E esse cerceamento foi denominado pela imprensa como o que é mesmo? Lei da Mordaça. Vejam, o nome, por si só, já indica um partidarismo, no bom sentido, daqueles contrários. Por quê? Nenhuma lei pode ser aprovada se denominada de mordaça.
É muito complicado se fazer isso. Então, vejam, a imprensa foi inteiramente favorável à atuação do Ministério Público. Ou seja, existe aí um lado que é muito positivo, que é o lado do Ministério Público se fazer, não apenas conhecido, mas se fazer necessário. Ou seja, naquele momento, a defesa do Ministério Público contra a lei da mordaça foi uma defesa dos setores democráticos, porque se sabia naquele momento que qualquer limitação à atividade do Ministério Público não interferiria apenas na instituição, mas interferiria na qualidade da democracia brasileira. Então, é disso que se trata. E hoje nós podemos ver novamente como é que isto ocorre. Então, nós temos, por exemplo, pronunciamentos muito favoráveis ao Ministério Público por parte do presidente do Supremo. Se os senhores me permitirem, eu posso até ler, e ele fez esse pronunciamento relacionando o Ministério Público à ideia da transparência. Nós temos pronunciamentos muito favoráveis na maior parte dos editoriais dos grandes jornais. Eu vou ler aqui também. E nós percebemos vários movimentos da sociedade civil que também muito favoráveis ao Ministério Público. Isso significa dizer que o Ministério Público vai bem, que não tem nenhum problema? Obviamente que não. Já sei que você vai me atacar em relação a isso, né? Mas o que... porque nós já conversamos lá fora e eu percebi que ele é muito mais crítico do que eu em relação ao Ministério Público. Certamente porque ele vive as agruras que eu não vivo e eu olho de fora. Então, quem olha de fora vê algumas coisas, mas não vê outras, né? Mas eu vou ler para os senhores um pedacinho de um editorial do jornal O Globo, do dia 15 de julho, portanto, há 15 dias atrás. Pela abrangência de atuação, o Ministério Público contraria muitos interesses e, por consequência, é alvo constante na Justiça e no Congresso de tentativas de limitação de seus poderes. O objetivo costuma ser caçar do Ministério Público a prerrogativa de fazer investigações por conta própria, sem depender das polícias. O Ministério Público foi defendido claramente neste editorial do Globo, foi também no editorial do jornal Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo. Ou seja, tem alguma coisa aí que, quando a imprensa... Obviamente, nós estamos falando de duas coisas distintas. Uma coisa é o Ministério Público fornecendo matéria para a imprensa. Isso é mais do que sabido. Outra coisa é o papel do Ministério Público, e esta é a minha tese, como controlador dos poderes, como a possibilidade de maior transparência, como a possibilidade de fazer o checks and balances, que o legislativo não é capaz de fazer em relação, o senhor me desculpe, ao executivo. Então, este papel do Ministério Público é um papel absolutamente único, e é por isso que eu vou terminar aqui, peço desculpa se eu me estendi além da conta, reafirmando a minha tese. A qualidade da democracia brasileira depende, essencialmente, do bom funcionamento e do desempenho do Ministério Público. Muito obrigada. Agradecendo a manifestação da doutora Maria Tereza, eu encaminho a palavra ao nosso queridíssimo colega, doutor Lênio Luiz Streck, mas quero antes registrar a satisfação da presença do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo de Lima Veiga, e reproduzir alguns itens do currículo do nosso palestrante, Dr. Lênio. O Dr. Lênio é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, é doutor e pós-doutor em Direito
é professor titular da Unicinos, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professor visitante de universidades estrangeiras e é um palestrante consagrado por esse Brasil afora e também fora do Brasil. Aliás, a Associação do Ministério Público tem sido intermediária contumaz de convites que são formulados ao Dr. Lênio para que compareça nos estados da Federação, levando a sua cultura e a sua palavra. Vossa Excelência está com a palavra, Dr. Lênio. Bom, boa tarde, né? Eu já cumprimentei todo mundo hoje durante o dia e ontem. Primeiro, o meu procurador-geral, né? Doutor Eduardo, meu presidente, o Vitor Hugo, o Sérgio, que organizou, que foi um dos que organizou, e juntamente com toda a equipe, os meus colegas de mesa, o doutor Almino Afonso, doutora Maria Tereza, Sadek, e saúdo a todos, em nome, citando 3 pessoas, o Cláudio Barros, né, que foi nominado aqui pelo doutor Almino, foi conselheiro, enfim, o meu querido colega de turma, Vieira da Cunha, deputado, é um dos poucos que nós temos hoje, hein? Depois que nós abandonamos essa questão de ir ao parlamento, né, Cláudio? Tentamos ser muito puristas e estamos pagando o preço. E o Dr. Lauro Guimarães. Eu quero falar rapidamente numa questão que me interessa muito. Eu concordo com o que disse a professora Maria Tereza, o que disse o doutor Almino Afonso. Eles tocaram em pontos importantes. Minhas questões críticas são com relação ao que nós podemos fazer e nem o que não fizemos. Nesse sentido, assim, eu tenho posições críticas. Por uma questão institucional, eu me lembro que a importância das instituições, o primeiro tribunal da história é simbólico, está na mitologia grega, que é a Oresteia. Quer dizer, o Orestes mata o amante de sua mãe e mata a própria mãe, porque Agamemnon tinha sido morto por Egisto e por influência de Apolo ele mata. E aí vem toda a fúria, né, da vingança, porque ele tinha matado gente de seu próprio sangue, a própria mãe. E desesperado, porque esse conjunto de vinganças não pararia nunca, aí se pede a institucionalização, ele pede a Apolo que intermedie junto à deusa Palas Atenas, que, enfim, se faça um tribunal. É o primeiro tribunal que a mitologia consta para que não se faça mais vinganças, ou seja, alguém vai tomar o meu lugar, vai dar uma resposta, e eu vou falar sobre a comunicação que é o Ministério Público, o que o Ministério Público deve fazer com relação à sociedade. A instituição substitui a vingança, Orestes sai absolvido por 5-5, porque o voto de Minerva é dado por Palas Atenas, param-se as vinganças na Grécia, porque a instituição toma o lugar, a instituição, com um padrão de conduta, toma o lugar daquele que gostaria de se vingar. O que a sociedade tem que responder a isso, né? A Oresteia, as instituições e a institucionalização. Eu participei de um congresso agora, um seminário, sobre justiça de transição na Goethe-Universität, lá em Frankfurt, e um dos temas que me chamou muita atenção foi a conferência do professor Klaus Ginter, um dos professores ligados à teoria habermasiana, enfim, e ele aponta um interessante esquema para aplicar em uma justiça de transição. Eu fiz uma adaptação disso, porque ele vai falar da justiça de transição da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental,
das ditaduras para as democracias, e eu fiz uma adaptação num país como o nosso, em que a transição é diária. Todos os dias nós fazemos transições, da guerra para a paz, da paz para a guerra, porque a violência é cotidiana, a violência é institucionalizada no plano da violência física e da violência simbólica, na medida que a impunidade, por exemplo, dos crimes do colarinho branco, machuca profundamente a sociedade e tira um grau de cidadania. Então eu pego a fórmula de Klaus Ginter, que ele diz o seguinte: o direito penal tem que levar em conta uma importantíssima função: a comunicação. O direito como um todo, a comunicação, ele tem que comunicar uma mensagem. Que mensagem é essa? Uma mensagem comunicativa de que o que importa para as pessoas que sofreram injustiça é que alguém vai reparar isso de algum modo. Claro, a injustiça grave. Quer dizer, o desejo primário dos que sofrem injustiças querem que os perpetradores sofram um castigo de algum modo. O Estado tem que passar essa mensagem de que o fato recorrido foi ilícito, ocorrido, irrelevante e grave. Me lembro aí da fábula das abelhas. Eu não sou nenhum moralista, e o grande problema do combate, às vezes, à impunidade no Brasil é o moralismo, né? É substituir, achar que é possível uma sociedade só de pessoas boas. As abelhas todas viviam bem no seu reino e havia uma grande prosperidade. Um dia as abelhas moralistas, que eram quase a metade, se reuniram e pediram, e essa fábula é de Mandeville, né, uma fábula bem liberal, elas pediram que se extinguisse os vícios da sociedade. Eles queriam uma sociedade só de virtudes. E foram a rainha baixou um decreto e institucionalizou o fim dos vícios. Uma semana depois, a sociedade estava um caos. Os advogados ficaram sem serviço, os médicos sem clientes, porque na medida em que se ninguém mente, se ninguém comete crime, se ninguém tem vícios, a sociedade rui e se arruína. As abelhas voltaram e pediram para a rainha: reinstitua imediatamente os vícios, porque vícios privados, benefícios públicos. No Brasil, os vícios são públicos e os benefícios são privados. Nós invertemos a fábula das abelhas de Mandeville, Baron de Mandeville, que era um liberal, que vai exatamente mostrar a impossibilidade de que se tenha uma sociedade de vício. Então, nós não podemos combater todos os crimes, nós temos que saber que tipo de comunicação nós vamos fazer à sociedade para saber que tipo de criminalidade nós vamos combater. Eu vivo dos vícios, nós vivemos do vício, o Ministério Público, os advogados vivem dos vícios, e a sociedade fosse virtuosa como das abelhas, nós estaríamos mortos de fome e sem emprego. Então, como que a gente comunica isso? O Klaus Ginter vai dizer que há 3 fatores que podem acontecer. Um deles eu deixo de fora porque ele é para o âmbito político. A primeira que ele fala, que ele diz assim, que em alemão se diz Eigenfeller Dummheit, quer dizer, a pessoa pode pensar que o que aconteceu foi por culpa dela, porque deu mole, ela foi burra, e por isso ela foi assaltada. Ou porque eu não votei direito, e, portanto, o deputado é corrupto, porque eu fui assaltado porque deixei o vidro aberto. Quer dizer, eu fui um bobalhão, Dummheit, de bobo. O segundo aspecto é a Pech gehabt, ou seja, eu fui um cara de azar. Pode pensar que o fato ocorreu porque ela deu azar. Em ambos os casos, há uma perda de autoconfiança muito grande da vítima no sistema. A vítima em sentido lato. Fatos que envolvem a dignidade da pessoa e a segurança dela não podem ser interpretados como decorrentes do acaso, e do azar ou da sua própria culpa, porque isso baixa o grau de cidadania. Para evitar essas alternativas ruins, o Klaus Ginter propõe investigar e apontar, de algum modo, os culpados, em todos os âmbitos. Aqui, nos crimes importantes, que, pelas políticas públicas, nós sabemos quais nós vamos enfrentar. Isso é uma política pública que nós temos que saber. Então, o grande problema da polícia brasileira, por exemplo, ela não investiga mais. Então, por exemplo, nos crimes contra a pessoa, nós sabemos muito bem que é, Cláudio Barros, flagrante. Polícia Militar prende alguém, ponto, leva. Não há mais investigação. Então, é um percentual pequeno, e as cifras negras vão mostrar o percentual de que hoje se investiga, quase nada. Então, nós fracassamos no combate à criminalidade. Então, por quê?
Esse é um problema. Ocorre a banalização e ocorre a perda de autoconfiança da sociedade. Pensemos nos crimes do colarinho branco e pensemos na seguinte estatística. De 1998 para cá, os crimes de lavagem de dinheiro nós condenamos 17 pessoas. E, ao mesmo tempo, condenamos 150 mil por furtos, estelionatos e apropriações indébitas. Houston, temos um problema. Como estamos comunicando isso para a população? Que tipo de comunicação nós estamos dando? É uma pergunta. Então, nesse sentido, é importante que saber o que nós estamos comunicando e entender que as alternativas ruins prejudicam a cidadania. E é aqui que entra, por exemplo, o poder investigatório do Ministério Público. E a questão, por exemplo, do controle externo da polícia. Qual é a mensagem que o Ministério Público está passando? Que a culpa é da polícia, que a culpa é do judiciário? Para mim, o MP devia ser uma magistratura. O Ministério Público não escolhe, nem o juiz, ele decide. Eu decido que vou investigar, eu decido que vou denunciar, mas isso não pode ser a partir do meu desejo pessoal, porque eu sou um agente político da sociedade e tenho responsabilidade política, ou uma accountability. Eu não posso dizer esse eu faço, esse eu não posso, ou esse eu não quero. Como o juiz também não pode dizer vou dar a liminar ou não vou dar a liminar, porque eu tenho discricionariedade. O inimigo da democracia é a discricionariedade, no plano judicial e no plano do Ministério Público. Por que chegamos a isso? Porque a ousadia, e eu digo ousadia, da PEC 37. Isso é no plano simbólico. É uma ousadia que alguém faça uma PEC, mas o problema dela é como é que ela anda. Em um país acostumado ao patrimonialismo, por exemplo, onde a autoridade administrativa toma posse, né? Vocês já notaram que a gente toma posse? E as pessoas tomam posse e depois não devolvem mais mesmo. É a posse, e posse vira propriedade. Então, o político, as autoridades tomam posse. Fulano, a gente acostumou com a palavra posse, e a gente fica com a posse, enfia no bolso e leva para casa. Uma sociedade patrimonialista funciona desse modo. Então, o Procurador-Geral da República hoje abria a exposição dele citando o Raimundo Faoro sobre essa questão dos donos do poder. Soma-se um grau acentuado de corporativismo com um grau acentuado de prejudicados, parlamentares, autoridades em geral, e aí eu faço a sequência de sua fala, Maria Tereza, mas as omissões ou titubeios do Ministério Público, uma pitada de interesse em torno do protagonismo advocatício, e teremos os ingredientes que fomentam o andamento da PEC 37. Ou seja, a PEC não anda sozinha e nem só é tocada por corporativismo. O que necessitamos agora é a reação de outra parte da sociedade. Quer dizer, o judiciário não vai dizer nada. Hoje, o secretário da reforma do judiciário, eu vi da CONAMP, finalmente o secretário da reforma do judiciário, que não anda fazendo muita coisa pelos últimos tempos que eu tenho visto, aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem uma secretaria para fazer reforma, quer dizer, estamos sempre em reforma, estamos sempre em transição, e isso é um problema, ou seja, não paramos nunca. Finalmente fez uma nota técnica dizendo que é contra, finalmente. Mas eu estou esperando a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, o resto da sociedade, das instituições, para dizer o que eles pensam da PEC 37. Eu corro o risco de cometer injustiças, mas não li ainda a posição oficial, por exemplo, da Defensoria. O STF, pelo menos, disse, por alguns votos, que é necessário regulamentar. Isso, por si só, já é um ponto para esvaziar, aos poucos, a PEC da insensatez. Agora, alguns pontos aqui que podemos trazer para responder às duas indagações, às duas questões formuladas por Klaus Ginter. Como nós tornamos, ou podemos nos tornar, mais eficazes em nossa missão constitucional? O amadurecimento vem por um processo de aprendizagem, de educação. Eu quero dizer que desde 1891 nós temos controle difuso de constitucionalidade no Brasil. Essa foi a primeira forma de controle, e hoje o controle é misto. Todo promotor é um procurador-geral de justiça e um procurador-geral da República em sua comarca. E todo procurador de justiça é um procurador-geral de justiça e um procurador-geral da República, porque ele pode colocar incidentes, pode suscitar as inconstitucionalidades. Todo promotor, portanto, é o fiscal da legislação. Isso significa que a lei só é lei se ela for constitucional, senão o promotor tem que ser o primeiro a levantar-se. O que o judiciário faria hoje se 300 promotores, ou 500 promotores, só no Rio Grande do Sul,
fizesse uma arguição de inconstitucionalidade no controle difuso ao mesmo tempo de uma lei. Uma espécie de guerrilha processual. O que o judiciário diria se ele recebesse 500 arguições de inconstitucionalidade, 500, numa vez só, ou 100 no segundo grau, junta tudo isso, o presidente do tribunal vai falar com o Eduardo e vai dizer: o que está acontecendo? Está acontecendo que essa lei é inconstitucional. Vamos todos ao Procurador-Geral da República. Mas ele não quer, então vamos fazer um incidente aqui. O juiz já pode dizer aqui que a lei é inconstitucional, nós podemos fazer o incidente lá e levamos para o Procurador-Geral da República. Eu quero saber se isso não movimenta aí, Vieira da Cunha, o próprio parlamento, na medida em que isso é um fato político, em que milhares de promotores ao mesmo tempo suscitam um incidente. Agora, isso precisa o quê? Alguma coisa está errada, então, diria a política. Mas isso, o que nós precisamos? Um esquema tático. Essa questão, por exemplo, da sonegação de tributos é algo bizarro no Brasil. É uma bizarrice que nós não conseguimos enfrentar. Não se pode tratar, por exemplo, um furto de um modo e a sonegação de outro. Isso é uma coisa bizarra no Brasil, Maria Tereza. O Brasil é o único país do mundo em que, se duas pessoas forem furtarem uma galinha e devolverem a galinha mais gorda, eles têm só um desconto de pena se o promotor estiver disposto a pegar o artigo do 16 e se o juiz estiver de bom humor. Agora, se ele sonegar 1 bilhão, eu estou falando de uma sonegação quente, não para chinelagem, 1 bilhão, se ele fizer um refis, ou pagar antes do recebimento, ou até, como no caso Marcos Valério, com a concordância do Ministério Público Federal, que deu parecer favorável ao Marcos Valério, no trancamento de uma ação penal, há pouco tempo, está extinta a punibilidade. Isso não é inconstitucional? Claro que é inconstitucional. Tão inconstitucional que o porteiro do tribunal deveria dizê-lo. Tem uma arguição de inconstitucionalidade lá, que o Procurador-Geral da República já muito pôs e não é julgado. Há 6 anos está lá esta arguição de inconstitucionalidade. Problema, sim, ela não está bem fundamentada. Aí, por quê? Porque não temos esquema tático, porque não formamos quadros suficientes, a assessoria do Procurador-Geral da República podia ter feito uma ação melhor, não sei o que o Supremo vai dizer, mas qual é o problema que eu quero dizer? É que no cotidiano das práticas nossas, nós poderíamos ter, a cada vez que enfrentássemos o artigo da Lei 10.600 e pouco, esta que fala do pagamento antes do recebimento, nós deveríamos levantar a sua inconstitucionalidade. E levantar a inconstitucionalidade até que se criasse o fato político de efetivamente se declará-la no plano do Supremo Tribunal. Isso para dizer o mínimo de uma das leis, por exemplo, e que a gente poderia fazer uma guerrilha procedimental nesse sentido. E outra, o que a polícia faria se de fato controlássemos a atividade externa? No plano do controle difuso, por exemplo, no plano da atividade policial, o que ela faria se de fato nós controlássemos em todo o Brasil, delegacia por delegacia, o controle da atividade? Se fizéssemos mesmo, com esquema tático, no sentido de políticas públicas, nós vamos controlar e vamos ver por que essa investigação, devolve o inquérito e vamos denunciar publicamente para saber, principalmente nesse momento, quando nós temos que dar uma resposta que estamos sendo esfolados no Congresso Nacional em face da PEC 37 e de uma outra que vem aí, que o que falamos antes, que é a questão da ação subsidiária da pública. Essa é uma questão importante. Então, o segundo ponto da fala é exatamente a questão das políticas públicas. Assim como acho que combater a criminalidade é uma espécie de política pública que o MP tem que fazer, a instituição tem que saber que tipo de crime vai combater. Não pode combater todos. Ninguém combate tudo. E é impossível numa sociedade virtuosa, como eu já disse. Vícios e virtudes são normais. Não há uma sociedade completamente sem crime. Mas temos que saber o que queremos. O Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da Justiça e o Procurador-Geral da República são os que devem fomentar as políticas públicas. A relação do MP de segundo grau, por exemplo, com o Ministério Público de primeiro grau, também faz parte de políticas públicas. Não é uma questão que se resolve no varejo, com a minha atuação individual como Procurador de Justiça, na minha relação com os promotores. Isso é uma questão do atacado. Exige uma visão mais abrangente
e daquilo que estamos querendo. E não simplesmente com altruísmos ou ações voluntaristas, né? Não se resolve nada com 4 ou 5 xerifes do MP se nós não temos um esquema tático, por exemplo, até no plano nacional. Políticas públicas são aquilo que se pode chamar de esquema tático institucional de fortalecimento institucional. A democracia não sobrevive sem instituições. Quanto mais forte a instituição, mais facilmente conseguimos enfrentar, por exemplo, tentativas de assambarcamento das nossas prerrogativas. Quanto mais fortes estamos institucionalmente, muitos não teriam nem coragem de fazer projetos. Hoje eles têm porque não acreditam tanto na nossa força e, por isso, acham que podem nos derrubar. O terceiro ponto é, nós temos que criar um imaginário do Ministério Público, uma institucionalização de nossas atuações, o Cláudio sabe bem do que eu quero dizer, de há muito, com uma visão fundamental daquilo que é o alfa e o ômega do direito, que é a Constituição. Tudo isso que eu tenho feito é a partir da Constituição, quer dizer, tenho dito, o direito do pós-guerra assume um novo paradigma, e a partir dele instituições como o Ministério Público crescem, mas precisam da construção de um imaginário. Vou explicar isso melhor. Pense que o Ministério Público não formou quadros suficientes para enfrentar esses combates, esses embates. Não há espaço aqui para falar muito disso. Mas vou voltar a um ponto que já abordei no início. O MP trabalhou pouco com a jurisdição constitucional. Nos momentos mais duros, não fez controle difuso como devia fazer. Quantas leis que aí estão já não mais estariam se o Ministério Público, federal e estadual, tivesse agido de forma organizada, digamos, com um bom esquema tático? Problemas como a lei de sonegação de tributos, que eu falei, pelo qual o acusado tem extinta a pena se pagar o tributo. Por exemplo, lembro também da progressão do regime. Nós passamos anos e anos sobre a questão da progressão do regime. Metade do judiciário concedia, metade do judiciário não concedia. Por que, à época, o Procurador-Geral da República não interpôs uma arguição declaratória, uma ação declaratória de constitucionalidade? Ela tem efeito vinculante, teria resolvido. E assim fizemos milhares, talvez milhões de ações e recursos no Brasil, quando o Procurador-Geral da República podia ter feito assim, e teria resolvido, e não teria esse problema de que metade dos juízes concedia, a outra metade dos juízes não concedia a progressão do regime. O Ministério Público teria sido protagonista. E assim por diante, o Ministério Público tem que tomar as rédeas das grandes questões. Ele tem que fazer isso não por desejo, mas por determinação da Constituição. Esqueceram que ele é que deveria ser o ombudsman? Onde ficou isso? Quando editada uma lei, no dia seguinte, o Procurador-Geral da República tem que se reunir com os procuradores gerais e discutir como essa lei vai ser aplicada e discutir a sua constitucionalidade. E se esta lei proteger insuficientemente, como muitas vezes protege, direitos fundamentais, tem-se que usar a fórmula que eu tenho utilizado bastante, que o Supremo já tem uma decisão sobre isso, o ministro Gilmar citando o que eu escrevi sobre isso, que é a fórmula da unter mas verbot, que é o princípio da proibição de proteção insuficiente. Há momentos em que se comete inconstitucionalidades também, porque o legislador acaba fazendo leis que protegem, por exemplo, insuficientemente, como foi a lei, e foi o único, modéstia, fui o único que levantou essa inconstitucionalidade, que nós poderíamos ter levantado entre 600 ou 500, que é a questão dos laudos. Quando veio a lei extinguindo os laudos, esta lei é uma lei inconstitucional. Se todos tivéssemos arguido a inconstitucionalidade, poderíamos ter criado um fato político naquele momento. Estou dizendo apenas uma questão de esquema tático que se pode fazer usando só o direito. Não precisa fazer mais nada do que isso, do que usar o direito. Aliás, a gente é do direito, e não é da medicina, e nem é da engenharia, né? Então, a lei de tóxicos reduziu em 2/3 a pena dos réus primários. Essa é uma lei inconstitucional. Uma pena que foi aumentada de 3 para 5, acaba virando em 1 ano e 8 meses. Foi uma proteção insuficiente. Novamente, fui o único que levantou a inconstitucionalidade dessa lei. Aí o Ministério Público devia se reunir e dizer, se é inconstitucional, vamos lá então, porque isso é uma tarefa. Estou apenas dizendo isso, das questões que podemos fazer e que poderíamos fazer nesse sentido, e faço com todo respeito. As grandes questões que afligem a nação, como as obras da Copa, né, são coisas que exigem o protagonismo nosso. Eu sei que há ações nesse sentido, mas isso deve ser comunicado melhor.
Outra coisa, o que é a moralidade administrativa? Agora vem uma questão. Qual é a diferença entre direito e moral? Outro dia, o Ministério Público do Rio de Janeiro arquivou um inquérito, uma ação de improbidade, um procedimento, porque o governador andou com um helicóptero de uma empresa, etc., etc., e o argumento foi o seguinte: a ação dele não foi muito ética, nem muito moral, mas foi legal. Caso Erenice. O Ministério Público Federal arquiva o caso Erenice. A conduta dela foi feia, mas foi legal. A pergunta que eu faço: é possível ainda agora, depois do princípio da moralidade da Constituição, separar direito e moral? É possível dizer que alguém cometeu um ato imoral, mas é legal? Não. Não é possível. E se for possível, é porque nós fracassamos. Porque nós estamos institucionalizando atitudes imorais e antiéticas com base na lei. Por exemplo, quando os deputados viajam e levam as suas namoradas, por exemplo, com o dinheiro que sobrou, a resposta da Câmara foi: utilizou uma verba conforme o decreto. É que antes disso esse decreto era inconstitucional, por quê? Porque ele feria a moralidade administrativa. Se a Constituição diz: o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, garantir a justa distribuição de riqueza, diminuir as desigualdades, isso é um dispositivo que vale. E lá adiante está escrito que a moralidade administrativa deve ser preservada. Logo, não há uma separação entre direito e moral. Essa é uma questão muito séria que nós temos que estudar e temos que levar a fundo, porque se o direito só serve para dizer que feio foi essa atitude, para que serve o direito? Vamos substituí-lo pela moral? Vamos substituí-lo pela ética, se o direito não serve para resolver esses problemas, portanto o direito fracassa. Ou voltamos ao século XIX, no século XIX, sim, direito era separado da moral. Mas lutamos tanto para colocar essa questão na Constituição, que quando está na Constituição a moralidade administrativa, a gente diz: não, foi imoral, mas foi legal. Erro que não se pode cometer. Erro que não se pode cometer. Eu vou completar o tempo tranquilo. E se não vale, por exemplo, esses dispositivos, a gente saca eles da carta, né? Com isso eu quero deixar assentado que cada texto jurídico normativo, regra ou preceito, não pode se colocar na contramão desse desiderato. Digamos assim, virtuoso. Convenhamos, bastante virtuoso, né? Propagado pelo texto da Constituição. Nem estou falando ainda do famoso princípio explicitamente da moralidade e seus congêneros, né? As próprias questões ligadas ao Conselho Nacional do Ministério Público, que temos que discutir também essa questão do nosso relacionamento com o Conselho Nacional do Ministério Público. Um ponto final, o qual também já toquei. O nó de tudo isso pode estar no controle também, ou importante, no controle externo da atividade policial. Pelo menos nos muitos estados, ou em grande parcela, ele não funciona. Ou seja, há uma norma constitucional que não tem eficácia. O que o Ministério Público tem a dizer sobre, principalmente, quando está refém da PEC 37? O controle externo está a exigir o protagonismo do Ministério Público, urgentemente. Pelo menos para que não se diga que a impunidade do Brasil está a exigir uma ação exclusiva da polícia. Tem que ser denunciado isso. Os números derrubarão essas expectativas corporativistas imediatamente, porque os números são candentes. Um ponto final. O Ministério Público para este milênio. Acho que tem muita coisa por fazer, fizemos muito, estamos pagando. Maria Tereza foi feliz em dizer isso, estamos pagando pelos nossos acertos também. Mas, paradoxalmente, pelos nossos erros também. Grandes e pequenos, temos que formar quadros para esses embates. Como a gente faz isso? Construindo um imaginário do Ministério Público, um senso comum produtivo e consciente dos problemas que colocam em perigo a instituição. Os mínimos detalhes são importantes nessa luta. Eu já encontrei gente do Ministério Público, de vários estados, federal, estadual, e gente da magistratura, isso vale para todos, estudando no exterior, sobre temas que pouco contribuem para lutas institucionais no Ministério Público. Quem sai para estudar tem que trazer algo intimamente relacionado ao Ministério Público. Por que pagar para alguém
para o seu aperfeiçoamento pessoal, o aperfeiçoamento é da instituição. A instituição tem que discutir o projeto de quem faz. Essa questão custa caro. Isso vale para a magistratura. Eu já vi gente da magistratura e do Ministério Público estudando direito internacional em lugares em que não tem nenhuma tradição. Desculpe, eu circulo o mundo, conheço tudo. Tem lugares em que tem gente do Brasil estudando durante 2 anos que é pior que Ji-Paraná, com devido respeito a Ji-Paraná. Tem até um clube de futebol lá que está lá. É verdade. Eu quero dizer que isso é muito importante. Isso é muito importante. Vale isso para o judiciário e para as demais carreiras, né? Tenho visto cada coisa. Então, a instituição do exterior, ou mesmo, é adequada? Ela tem tradição? O que as disciplinas que vão ser cursadas têm a ver com a atuação institucional? O diploma será válido no Brasil? Eu sou o maior defensor dos estudos, eu mesmo fiz. Mas devemos aperfeiçoar a instituição, e não essa questão pessoalmente, né? Então, faço isso uma questão no varejo, faz parte das políticas públicas do Ministério Público. Outra coisa, passamos anos fazendo congresso do Ministério Público. Eu já fui em alguns, mas eu me lembro de já tem congresso de tudo que é tipo, um congresso em que o ator principal era o Amir Klink. Por que eu vou para um congresso para assistir o Amir Klink com devido respeito? Entendeu? Essas coisas assim. Eu queria discutir a inconstitucionalidade da lei de sonegação de impostos, mas esse espaço estava sendo ocupado por um teólogo, filósofo, num determinado lugar da federação, que falava numa mistura de autoajuda e direito. Então, também são pequenas coisas dos grandes espaços institucionais que nós temos que discutir. Afinal de contas, o que é que nós queremos? O Ministério Público não é mais um acusador sistemático. Ok, que bom. Só que no plano, principalmente estadual, ainda estamos muito preocupados em denunciar pequenas infrações. Não que não devemos fazê-las, mas quando ocorrem essas questões em números muito grandes, nós acabamos deixando de lado o combate ao crime como devemos fazer. Eu mesmo, e digo isso, eu recebo dezenas de recursos todo mês de casos de furto de pedaços de cano de cobre, receptações de DVD, de locadoras, etc. Eu não sei se o Cláudio também já tem falado isso também, todo mundo. Só que a polícia faz estatística com esse tipo de inquérito em cima da gente. Só que nós temos que controlar isso. E não simplesmente denunciar servindo de instrumento. O MP deve ser uma magistratura. Ele é uma magistratura, então deve agir como tal. E deve decidir fundamentadamente se denuncia alguém. E não denunciar no atacado. Cada denúncia é uma decisão que afeta pessoas, direitos. Não deve deixar a responsabilidade para o juiz, que no final também estava decidindo do mesmo modo, deixando tudo para o 2º grau, que por sua vez deixa tudo para o STF e para o STJ. Por que o STF no Brasil tem que decidir 6.000 habeas corpus por ano? Por quê? Por que o STF tem que conceder habeas corpus para furtadores de sabonete? Porque alguma coisa deu errado no 1º e no 2º grau, em algum lugar da federação. São 6.000 habeas corpus por ano, fora os recursos extraordinários. Por quê? E o Supremo Tribunal, a gente sabe que também acaba assabarcado, cheio de trabalho, e acaba fazendo com que isso se torne problemático. Então, nós temos que repensar tudo isso, como e por que somos uma magistratura, né? Por que é que nós temos muitas conquistas por comemorar e por que nós temos muitas coisas por fazer, simples, utilizando para aquilo que nós somos pagos, o direito, a Constituição. Um bom esquema tático, uma lei não resiste 60 dias com um esquema tático bem organizado sobre uma inconstitucionalidade, uma interpretação conforme, uma nulidade parcial ou um assentamento de uma interpretação. Ela não resiste 60 dias. E isso é fácil de fazer. Isso é dizer o mínimo naquilo que eu chamo de a formação de um imaginário de Ministério Público para dar as respostas naquele sentido comunicacional, ou seja, o que nós estamos comunicando para a sociedade. É isso. Obrigado.
Eu lembro aos colegas que as indagações aos nossos palestrantes podem ser encaminhadas por escrito à mesa. Mas eu, desde já, passo a palavra de novo à doutora Maria Tereza, que, no curso das manifestações anteriores, me disse que gostaria de complementar, até porque... Mas nós ainda não temos nenhuma indagação, por isso que eu estaria encaminhando direto para a senhora. Pois não? Tem uma coisa que me chama muita atenção. Quando, em 1996, eu fiz a primeira pesquisa sobre o Ministério Público, a área considerada mais deficiente era exatamente controle externo da atividade policial. De lá para cá são quantos anos? De 96 para cá são 10 mais 6, 16 anos, e nós continuamos com o mesmo tipo de deficiência. Isso me chama muita atenção. Agora, veja, eu acho que isso não se corrige por vontade individual de cada um dos promotores ou por vontade individual de um procurador. É isso que eu chamo de política institucional. É uma política pública institucional. Se você não tiver essa capacidade ou essa possibilidade de estar voltado para esse tipo de atuação, você vai ter gente indo atrás de ladrão de galinha e deixando de lado ações que pudessem vir a modificar a sociedade brasileira. É nesse sentido que eu acho que é muito importante a atuação do Ministério Público organizada e não atomizada. E eu quero, só para completar, por exemplo, essa questão desculpe insistir, mas essa questão do direito e da moral, isso é uma questão técnica de direito muito importante. Qual é a diferença? Dá para separar isso? E se não dá para separar, quantas coisas se arquivam nesse sentido? Porque a gente comete esse equívoco do século XIX. Eu trouxe 2 exemplos agora, candentes, do Rio de Janeiro e de Brasília, que tratam desse assunto. Que é grave isso, porque isso faz parte... Isso são quadros que nós temos que formar. Nós temos que saber essa questão, porque nós lidamos com o direito, não é medicina nem engenharia, portanto, eu tenho que tratar bem do assunto do qual eu tenho que ser um especialista. Eu ganho para isso, e bem, Claro. Nesse sentido, eu tenho que saber profundamente essas grandes questões contemporâneas, porque, com certeza, o crime do colarinho branco terá um advogado que sabe muito bem disso, do outro lado, não tenha dúvida. É isso que eu acho que teria que se fazer uma reflexão mais aprofundada. É como se tivesse armas desiguais. Então, o que é que você tem? Você tem uma impunidade que se espalha, e no imaginário popular isso é muito forte, com razão, tem bases empíricas para isso, é a ideia de que, se você tem um excelente advogado, nenhum tipo de vício será punido. Nenhum tipo de vício é punido. Então, o bom advogado é capaz de fazer com que qualquer vício não seja punido, e essa questão da impunidade se espalha na sociedade. Isso é muito grave. Agora, tem um outro aspecto que eu gostaria de levantar, que é a ideia de como, no imaginário dos servidores públicos, se perdeu a noção do que significa ser servidor público. Promotor é um servidor público. Servidor público é pago com dinheiro público. Eu sou professora pública, porque eu pertenço aos quadros de uma universidade estadual. Eu recebo do povo. Agora, isso é muito grave. Por que isso é muito grave? Porque eu estou numa sociedade em que as pessoas não têm o menor direito, que é considerado aqui pobre quem ganha até R$70 no mês. R$70, essa é a linha da miséria no Brasil. Enquanto isso, eu não presto contas daquilo que eu fiz com o dinheiro que é do povo. Eu sou servidora pública. Essa ideia de serviço público se perdeu inteiramente. Só ficou a ideia do corporativismo, da defesa dos interesses de cada uma das instituições e daí por diante.
Mas um outro assunto que eu gostaria de levantar, e que é um pouco relacionado com essa ideia de serviço público, é a ideia do recrutamento. Eu acho que todos concordam que o recrutamento é um recrutamento muito difícil, aqueles que ingressam na instituição são os melhores. E aí, eu acho que nós poderíamos fazer pelo menos duas questões. São os melhores de que ponto de vista? Ponto de vista técnico. Mas são os mais vocacionados? Não sabemos. E outra questão: qual é a instituição pública neste país que, depois do regime probatório, faz, de fato, uma avaliação daqueles que ingressaram? A minha universidade não faz. E eu garanto que o Judiciário não faz, a Defensoria Pública não faz, o Ministério Público não faz. São pouquíssimos aqueles que, depois que ingressaram na instituição, são, de fato, avaliados. E avaliar não significa saber se a pessoa sabe muito bem o texto do direito, se ela sabe enfim, tudo aquilo que deveria saber em todas as áreas. Avaliar significa ela tem um desempenho compatível com aquilo que a instituição deseja. Então, eu acho que tem uma questão aí voltada por uma escola do Ministério Público, uma escola da magistratura, uma escola da Defensoria Pública, e que é muito relevante e que, em geral, é deixada como uma questão secundária. Em geral, as escolas são trampolim para que alguém se torne o dirigente da instituição. E as escolas não funcionam como aquilo que elas deveriam ser, ou seja, como um processo, de fato, de formação. Eu gostaria de ouvi-lo, hein? Não, gostaria de ouvi-lo sobre essa questão das escolas, que é uma das questões que mais me chama a atenção, porque, se de fato o recrutamento é democrático, porque abre as portas para todos aqueles que estudaram e puderam fazer concurso, por outro lado, depois que ingressou, você não tem nenhum tipo de controle. E isso me parece ser muito grave. Você levantou uma questão que eu acho muito importante também, que é essa questão de sair e estudar no exterior. Eu me lembro quando eu estava na CAPES, representando a minha área, ou no CNPq, representando a minha área. Hoje isso não acontece. Várias pessoas pediam doutorado no exterior e ficavam no exterior. Só que elas estudaram com dinheiro público. Não voltaram para, pelo menos, de alguma forma, prestar um serviço equivalente àquilo. No Ministério Público também deve ter várias pessoas que saem, vão fazer curso no exterior, não sei se voltam e depois trabalham um tempo que seria minimamente suficiente. Isso é política institucional. Claro. Foi para o exterior, ficou um ano, quanto tempo tem que ficar na volta? Claro, e tem que ser aproveitado pela instituição, porque pressupõe-se que, se estudou, enfim, tem que devolver isso para a instituição, no sentido que a instituição tem que chupar isso dele, porque é importante. Com relação às escolas e tudo isso, eu acho que a formação, que eu chamo isso da formação do imaginário, você sabe bem do que eu estou falando. E eu acho que a gente comete, de certo modo, alguns equívocos. Eu digo assim isso genericamente, não vou especificar, não quero fulanizar e nem estadualizar isso. Mas nós vivemos assim 2 mundos ou 3 mundos no direito. É um mundo dos cursinhos, que é uma baixa literatura, eu chamo assim de uma literatura pequena. A maioria dos livros usados hoje em cursinhos de preparação tinha que ter uma tarja escrito assim: o uso constante desse material faz mal à sua saúde mental, como nas carteiras do cigarro. E tinha que botar a fotografia com a cara de um aluno, um cara de imbecil, assim, se eu li, fiquei assim. Parcela considerável do material, esse é um tipo de material baixo clero. A instituição, no seu cotidiano, não pode usar esse material, porque é outro mundo, é outra demanda. Tem a demanda que eu respeito, que é a demanda prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler, que é aquela demanda imediata do sujeito que é treinado para fazer um concurso. Não estou falando do Ministério Público, concursos. Veja que eu estou falando genericamente, sem fulanizar e sem estadualizar e sem institucionalizar. Concursos.
ele responde uma demanda, ele é treinado. Isso é uma coisa. E respeito, aí sim. Eu, por exemplo, não me operaria com alguém que escrevesse um livro chamado Operação Cardíaca Simplificada. Eu que sofro de desfibrilação atrial. Mas nós estudamos por esses livros chamados assim, Direito Constitucional Simplificado. Que horror! Como é possível simplificar as coisas desse modo? Mas eu respeito porque isso fica num nível. A minha preocupação, Maria Tereza e Almino, é que um material desse quilate chegue nos tribunais e chega no manuseio cotidiano. E aí tem custo. Aí tem custo porque é a limitação do saber. Aí é a limitação do saber. E é fatal. Estou dizendo isso porque nós temos que falar isso, nós já temos condições de falar isso, nós temos obrigação cívica de dizer essas coisas. E quem estuda e quem faz as coisas, quem escreve, faz palestra e tal, você, eu e finalmente todas as pessoas, temos que comunicar isso. Estou falando isso no sentido até das teorias sistêmicas de comunicação, nesse sentido. Lênis, tem uma pergunta que eu sempre me faço. Estou sendo duro, mas é o que eu penso, e digo isso em tudo que é lugar, há muito tempo. Não, está corretíssimo, do meu ponto de vista. E cobrei outro dia, numa conferência, quem esteve lá, alguns estiveram, cobrei do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, a cobrança de um dispositivo da Constituição, do Código de Processo, que ele, na próxima vez, julgasse de modo diferente, que nem todo mundo pode dizer as coisas. Eu acho que eu já posso dizer algumas coisas e tenho obrigação aí, cívica de dizer. Isso mesmo. Lênin, tem uma questão que eu sempre me faço, que é a seguinte. Muitas vezes, essa questão dessas apostilas, desses cursinhos preparatórios, levam as pessoas a ignorarem a realidade. Então, uma pergunta que eu me faço é a seguinte: dá no mesmo ser promotor de justiça no Rio Grande do Sul, ou no Amapá, ou no Maranhão? Ou seja, é a mesma coisa o exercício da profissão? Não é. Só que nem a lei, pura e simples, nem o direito, nem a apostila, que é essa que você está falando que faz mal à saúde, vão indicar isso, nem vão aumentar a sensibilidade do operador do direito para esse tipo de questão. Ou seja, problemas que se vive cotidianamente, por exemplo, no Maranhão, onde você tem uma oligarquia ainda muito forte, certamente você não tem no Rio Grande do Sul. Então, eu não posso ter o mesmo tipo também de formação se eu não tenho uma escola capaz de fazer esse tipo de sensibilização. Isso me preocupa muito quando eu penso na atuação do Ministério Público. Claro, e as escolas em geral, para dizer assim? Sim, que não... claro, as escolas em geral. Meus caros, chegou uma pergunta do público e ela diz que, embora não seja exatamente na linha de abordagem que está sendo feita nesse conclave e nesse painel, aproveitando o momento especial e a participação dos senhores nesse nosso debate, e aproveitando esse momento especial do Rio Grande do Sul, em que se discute a possibilidade de se provocar a manifestação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos para tratar da questão prisional gaúcha, que é sabida, né, chegou num ponto lamentável de tratamento degradante para a população carcerária. Qual é a opinião dos senhores sobre isso? Da conveniência dessa busca da manifestação de uma Corte Internacional para um assunto interno, quando se sabe que instâncias internas foram provocadas, até agora não houve manifestação nenhuma? Esse colega da plateia quer ouvir os senhores sobre o tema. Doutor Olha, Lênin. Eu sou suspeito para falar sobre esse assunto, digo uma frase: há caminhos institucionais para resolver isso, acho que é fazer um furo na água. Simbolicamente é importante levar isso para a OEA, para a Corte de Haia, para o Tribunal do... Enfim, mas eu sou a favor de uma intervenção federal no Estado há muito tempo. Isso só se resolve com intervenção, porque aí você facilita licitações, constrói presídios, resolve esse problema. Se nós fizermos um levantamento, isso é terrível, são dados terríveis.
Se nós fizermos um levantamento nos últimos 3 anos, só pegar os últimos 3 anos, por que os últimos 3 anos? Por causa dos números. Nós tínhamos, Maria Tereza, 22 mil presos e 12 mil vagas. Hoje nós temos 30 mil presos, 12 mil vagas, ou 13 mil, algo assim. Mais ou menos. Aí o que acontece? O que ocorre? Há muito que as pessoas que deviam estar presas não estão por falta de vagas. Então, nós temos uma espécie de estado de exceção. Então, eu mesmo atuei, o que me levou a pedir a intervenção no Estado, em 29 de maio de 2009, foi uma coisa, 4 habeas corpus que eu recebi. Um, de um rapaz que entra na padaria em Portão e assalta, e o tribunal concede o habeas corpus porque não tinha vaga no presídio. Um abigeato em Santa Maria que receberam a brigada militar a tiros, foram presos e soltos porque não tinha vaga. Um cidadão de 70 anos foi assaltado e foram soltos 4 porque não tinha vaga, e tinha mais um caso. Aí eu disse assim, chegou o limite. Quantas pessoas foram assaltadas e mortas nesse período, nos últimos 3 anos, por pessoas que deviam estar presas e não estão? Se isto fosse levantado mesmo, e pegar a ficha, nós teríamos uma CPI. É um escândalo isso que está acontecendo nos últimos tempos, e nós não investimos nessa questão prisional. Eu disse uma frase outro dia terrível, mas assumo, porque não tem problema de assumir isso. É mais importante hoje no Rio Grande do Sul construir presídio que escola. Eu acho que esse é um dos temas mais sensíveis e problemáticos. Por quê? Porque isso depende de uma decisão de natureza política. Essa decisão de natureza política não vem sendo tomada, e minha aposta é que não vai ser tomada. Por quê? Porque isso não dá voto, isso não sensibiliza a população. No imaginário popular, preso não tem que ser bem tratado. Então, essa questão de direitos humanos vinculado à questão prisional é uma questão que não casa. E, mais do que isso, eu tive a oportunidade de acompanhar uma das inspeções do CNJ em presídio. É um negócio... Eu não encontro nenhuma expressão que possa traduzir aquilo que eu vi. Eu vi presos em containers, sem janela, que faziam todas as necessidades dentro do container. O cheiro era insuportável e, mais do que isso, de manhã jogavam água e a coisa, enfim, para supostamente limpar. Essa questão não sensibiliza. Não sensibiliza nem a sociedade, nem o poder público. Então, é uma questão que, se não houver um movimento claríssimo, você se refere a uma intervenção federal. Eu não sei nem se essa vontade política surgiria de algum... Não, o Procurador-Geral da República até hoje não mexeu com isso. E nem vai mexer. Eu sei Essa que é a não. minha aposta. Eu sei que a minha frase foi retórica. Tem que ser alguma coisa muito mais articulada entre vários setores para que haja uma possibilidade de saída. Porque, do meu ponto de vista, na atual situação, isso não tem solução. E o pior é que, não tendo solução, essa questão só se agrava. É uma bola de neve terrível. Quer dizer, é uma bomba, que o dia que explodir, ninguém sabe o que acontece. Então, você veja, você tem, além disso, você tem o domínio no interior dos presídios de verdadeiros grupos mafiosos. Em São Paulo, por exemplo, eu não sei se vocês estão acompanhando pela imprensa, está se matando um policial por dia. E aí, o que acontece? Nada. É guerra, óbvio que é guerra. Isso significa não existir Estado. O Estado existe exatamente... Eu juntei para o Procurador-Geral da República, eu juntei cópia de um pequeno contrato em que uma facção comprava um pedaço do presídio. Pois é. Não, mas é isso mesmo.
Isso não sensibiliza. Você dizer que um preso não vai tomar sol, isso não sensibiliza ninguém na sociedade. Para mim? Meus amigos, nós vamos encaminhando o encerramento. Eu vou passar a última pergunta que foi encaminhada, mas eu quero, desde já, dizer a todos e convidar a todos para que permaneçam nesse recinto, porque logo após esse painel, nós teremos a entrega da comenda Dirceu Pinto à senadora Ana Amélia Lemos, ao ex-procurador-geral de Justiça, Dr. Mauro Henrique Renner, e ao ex-presidente da Associação do Ministério Público, Dr. Miguel Bandeira Pereira. Após a entrega da premiação, será servido no hall de entrada desse auditório um coffee break, e depois todos nós estamos absolutamente dispensados para voltar às 21 horas, aproveitar o nosso jantar de encerramento, que tem um show muito legal de uma banda gaúcha, que vai fazer uma apresentação muito inovadora e interessante, num novo arranjo das principais músicas tradicionalistas do Rio Grande do Sul, e depois também uma banda que tocará para que todos possam dançar e se divertir. Alguns até a hora em que o serviço de babysitter estará disponível, e outros até a hora que desejarem. Conforme o ECA, sem violar nenhuma legislação vigente. Mas a pergunta, professora Maria Tereza, ela se vale, em primeiro lugar, da sua experiência de pesquisadora. E aí, quem endereçou a pergunta diz o seguinte: se comenta que projetos, por exemplo, como a PEC 37 e outros tantos, né, eles surgiram de um fato, que seria o distanciamento atual do promotor de justiça com a comunidade. Porque os ministérios públicos acabaram crescendo muito, se criou uma estrutura que assessora o promotor de justiça, e o promotor de justiça, em face disso, acabou se distanciando um pouco da comunidade, especialmente de tarefas como o atendimento direto das partes e outras que lhe tornava muito próximo do cidadão. Nas suas pesquisas que a senhora realizou, é possível vislumbrar isso? Ou, na sua experiência profissional, é possível dizer que isso é causa dessa reação que se vislumbra contra o Ministério Público? Do meu ponto de vista, esta pode ser até uma causa, mas não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Talvez seja uma das causas. E depois é muito difícil fazer essa generalização. Há estados em que o Ministério Público é, de fato, muito atuante, está muito próximo da sociedade, e há estados em que o Ministério Público tem um comportamento mais tradicional, mais distante, mais parecido com aquele do juiz clássico, que era distante da população. Agora, tem uma pesquisa que é nacional, feita pela Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, que se chama Índice de Confiança na Justiça. E, de todas as instituições do sistema de justiça, a mais bem avaliada é o Ministério Público. Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira instituição considerada confiável são as Forças Armadas, por estranho que pareça. Em seguida, vem a Igreja Católica. Em terceiro lugar está o Ministério Público. O Judiciário aparece muito distante, e, em último lugar, penúltimo, é o Congresso Nacional, e último, os partidos políticos. Então... Às vezes a gente promete uma coisa e depois não pode cumprir. E eu não posso deixar de fazer mais uma pergunta, que foi encaminhada pelo colega Álvaro, que é coordenador do núcleo da região de Passo Fundo, e ele pergunta o seguinte para a senhora também, doutora Maria Tereza: como enfrentar o eventual paradoxo entre as atribuições de vanguarda do Ministério Público e o perfil conservador de parcela de seus membros? Ajuda os universitários? Olha, eu só começaria dizendo o seguinte. Ele já sabe a minha resposta.
Eu acho que é importante que se faça esse diagnóstico. Tem mesmo uma parcela conservadora? Que tamanho tem essa parcela? Ela é suficientemente forte para impor resistência? Ou ela é conservadora, mas está lá quietinha no seu canto e não perturba o andamento? Porque, quando a gente está pensando em desempenho, nós sempre estamos pensando assim: se a força de atuação ela sofre algum tipo de constrangimento, que ela não consiga andar. E aí você tem uma paralisia. Caso essa reação não seja suficientemente forte, ela deve ser simplesmente ignorada. Agora, se ela ser forte, ela tem que ser combatida e se procurar uma estratégia que possa fazer com que essa força seja neutralizada. Então, de fato, isso é uma luta política, política no melhor dos sentidos, porque as instituições estão numa arena que é política. Então, quando nós temos uma PEC como essa que nós estamos discutindo aqui, isso aí é uma luta política, que as pessoas estão procurando aliados. Então, nós temos que saber também, na luta interna, quais são os nossos aliados e quais não são os aliados, e como é que se pode combater aqueles que se coloquem de uma forma que impeça aquilo que nós podemos estar caracterizando como avanço institucional, e não do promotor individual ou do procurador. Eu vou fazer uma brincadeira com isso, né? Que é ser conservador, né? Também. Por exemplo, hoje, cumprir uma lei, por exemplo, o artigo 212 do Código de Processo Penal, diz que o juiz não pode mais fazer perguntas, etc. Eu tenho propugnado fortemente que se cumpra esse dispositivo, porque ele é um avanço. Então, eu quero conservar a lei, conservar a Constituição. Eu brinco muito que, nesse ponto, eu sou um conservador. Esse conservadorismo é no sentido, claro, eu entendi a pergunta, mas numa democracia, fazer cumprir, por exemplo, vamos no rim do negócio. 2 autores dos mais que foi citado aqui, nosso amigo, seu amigo, meu amigo. Quando foi analisar, por exemplo, o artigo 212 do Código de Processo Penal, que é uma lei votada democraticamente na democracia, disse que uma leitura apressada faria com que se entendesse que ela quer dizer aquilo que ela quer dizer. Como a minha leitura é mais lenta, a dele não sei, ele disse que tem que continuar fazendo o interrogatório e a outiva das testemunhas do mesmo modo que se fazia antes da lei, como se a lei não tivesse valido para nada. E outro, que é Guilherme Nucci, que grande parcela dos juízes e promotores adoram, né, que está nas bancadas de todos os tribunais da República, disse que tem que manter a tradição. Não tem que obedecer à nova lei, tem que manter a tradição. A questão é saber qual é a nossa resposta como agentes da sociedade no plano da democracia, porque foi votada uma lei democraticamente, se essa lei vale ou não vale. Como que alguém pode deixar de cumprir uma lei se ela não for inconstitucional? Na democracia, doa quem doer, tem que cumprir. Então, eu brinco com isso, o que é ser conservador? Bom, agora sim nós vamos encaminhar o encerramento desse nosso último painel, do 11º Congresso Estadual do Ministério Público, para que possamos dar início ao encerramento formal desse evento, onde serão entregues medalhas e comendas a personalidades do nosso Estado que dedicaram a sua vida às melhorias das condições da nossa sociedade e ao aprimoramento institucional do Ministério Público. Mas eu quero, agradecendo, sensibilizado, a participação do colega Lênio, do conselheiro Almino Afonso e da professora Maria Tereza, convidar aos colegas, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Veiga, a colega promotora de Justiça de Canela, doutora Vera Corino, e o colega Cláudio,
para que entreguem aos nossos convidados uma lembrança da participação deles nesse nosso 11º Congresso Estadual do Ministério Público. Muito obrigado pela presença dos senhores. Pedimos, por gentileza, que os integrantes da mesa ocupem seus lugares na primeira fileira da plateia. Saudamos as seguintes presenças: senadora Ana Amélia Lemos, deputado estadual do Rio Grande do Sul, João Fischer. Muito obrigada pela presença. Saudamos também a presença de Celso Bernardi, presidente do Partido Progressista.